Shalom Ubraha. Esta é uma palavra profética para Nicolás Maduro. E é que o Senhor me mostrou que é preciso orar por Nicolás Maduro, um homem que está passando por momentos muito difíceis. E a Bíblia lá nos chama a orar pelos presos, a orar pelas pessoas que precisam de oração. Deus me mostrou que está tratando com esse homem na prisão e me disse o que vai acontecer com ele. E eu pude ver, literalmente, irmão, como esse homem seria acometido por um câncer e é preciso orar pela vida dele. É preciso clamar para que Deus tenha misericórdia, porque é isso que espera esse homem. E é assim que esse homem vai deixar este mundo, porque foi assim que o Senhor me mostrou, irmão. Que Deus tenha misericórdia dele. Amém. Que pena, mas é preciso orar por esse homem. Que Deus tenha misericórdia dele, irmão. Ele está preso agora mesmo e eu oro a Deus para que ele tenha piedade dele. E para que o Senhor siga tratando com ele, pois Deus já me mostrou isso. Porque esse homem precisava da repreensão de Deus, precisava que o Senhor viesse e defendesse o povo da Venezuela, porque Deus havia ouvido o clamor dessa nação. Amém. No entanto, tantas vezes o Senhor chamou a atenção desse homem. Amém. Pero él no creyó. ¿Y qué pasó, hermano? Lo que tenía que pasar. Pasó lo mismo que le decíamos a este hombre, que se arrepintiera, que buscara de Dios, que tenía que volverse al Señor, que soltara el poder, que lo dejara por las buenas. Pero este hombre no escuchó, hermano. Y probablemente tendrá que pasarse el resto de sus días o mucho tiempo, hermano. Amém. Em uma prisão. Tudo por não ouvir a Deus. E como diz a Bíblia, Lázaro disse àquele homem rico: Lázaro agora tem seus bens, você, seus males, e você é atormentado. Que não haja dúvida de que o aviso foi dado. Amém. Amém. Que se clamó por Nicolás Maduro. Amém. Maduro soltar el poder para que dejara ir de manera sabia, de manera directa, hermano. No solamente Dios le hizo el llamado, también Estados Unidos. Mas quando Deus falar com você, por que quer te livrar de algo? Esse homem não entendeu e acabou sendo levado à força para os Estados Unidos. Tudo por uma palavra profética que o Senhor me deu, mas Nicolás Maduro não entendeu. Nicolás Maduro se esqueceu que o que Deus fala, ele cumpre, que o que Deus promete, ele faz. Mas muitas vezes, irmão, Deus precisa tratar conosco dessa forma. Agora eu sei que Deus está tratando com Nicolás Maduro atrás das grades de uma prisão. Esse homem está sendo literalmente visitado por espíritos de depressão, visitado por espíritos que dizem para ele tirar a própria vida. Ele não fez isso porque não há como fazer e porque Deus lhe deu força, porque esse homem está buscando a Deus. No entanto, irmão, eu lhe disse que há pessoas que no fundo não são más. Há pessoas, irmão, que no fundo não é que sejam más, é que se rodeiam de pessoas más. E a Bíblia diz que se você se rodeia de pessoas perversas, de pessoas más, de pessoas insensatas, você também estará no mesmo caminho que elas. Isso está no livro de Provérbios. Então esse homem, por muito tempo, por muitos anos, recebeu palavra, recebeu profecia, mas ele não acreditou. Outras, irmão, ele não ouviu. Infelizmente, irmão, as pessoas, por causa do dinheiro que passa nisso, por amor ao dinheiro. Então Deus me deu uma palavra para esse homem, que é para ele não se machucar. Como Paulo disse ao carcereiro, não se machuque na prisão, não se machuque na prisão, não se machuque na prisão. Nicolás Maduro. Há um demônio de câncer que quer acabar com você, mas eu clamo a Deus para que ele tenha misericórdia de você. E se for possível, até te cure. Mas eu tive uma visão onde vi que você deixava este mundo por causa de um câncer. Anime-se! No fundo, eu sei que você não é essa pessoa que mostrava nas redes sociais e na televisão. Você só se deixou levar pelo dinheiro. E tem um ditado, irmão, que diz que o prazer enlouquece. Tem gente que não pode ter poder, são boas pessoas, tementes a Deus, até conseguirem dinheiro. Não estou dizendo que é o caso de Maduro. Maduro por muito tempo se levantou contra Israel. Maduro por muito tempo falou besteira sobre Jesus Cristo. Maduro por muito tempo comemorou. O Paulo Mayombe é a religião dele, o Paulo Mayombe. Mas Maduro está pior do que aqui. Maduro não sabe nem onde está.
Maduro, um dia hoje é cristão, no outro dia Maduro era do Palo Mayombe, no outro dia era espírita, no outro dia era católico. Maduro! Não se faça mal, somente esta palavra profética o Senhor te dá na prisão, não se faça mal. Levante o ânimo, que é melhor salvar a alma. E que ele seja destruído, como disse o apóstolo Paulo, do que salvar o seu corpo e destruir a sua alma no inferno, como disse Jesus. Não temam aquele que pode matar o corpo, temam aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. O que a alma sente, o corpo também sente, entende? Foi isso que Jesus quis dizer. Agora Paulo diz que entregou um tipo, entregou ele a Satanás no corpo. Isso significa que Paulo orou a Deus para que esse homem morresse e que antes de esse homem morrer em uma cama, ele fosse salvo e reconhecesse Cristo. Está escrito. Infelizmente, para Deus salvar algumas pessoas, ele precisa colocá-las numa cama, pois se ficarem bem, vão se perder. São pessoas que gostam de fazer o mal, mas têm salvação. Porque no fundo, Deus teve graça e misericórdia deles. E tem gente, irmão, que gosta da farra, gosta. Uma vida de desregramento, uma vida longe das principais leis de Deus. Então isso faz com que o próprio Deus te derrube, te deixe à beira da morte? Aí essas pessoas buscam a Deus, se arrependem e então o Senhor vem e permite que morram. Porque para salvar a alma e destruição do corpo, como disse o apóstolo, então agora é para que Deus tenha misericórdia. De Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro, o que está acontecendo aqui com Nicolás Maduro é que Nicolás Maduro, Deus chamou sua atenção. Isso não precisava acontecer. Lembro, irmão, que antes de profetizar a maneira como os Estados Unidos entrariam na Venezuela, fui claro com Nicolás Maduro e disse: último chamado, Nicolás Maduro, é agora ou nunca. Assim, o Senhor te diz: larga o governo que não é teu, você entrou à força, você está no poder à força, você é um tirano, você é ilegítimo, está no governo. Solta, coloca a Igreja Cristã Pentecostal como intermediária da Venezuela e deixa o povo da Venezuela livre de todo o teu gabinete satânico. É agora ou nunca. E aí, irmão Maduro, o que saiu do lado era querido e daqui ninguém tira, foi o que ele disse. Ok, já que ninguém te tira daqui, vamos ver depois, mano. Ele sabia que Deus me usa poderosamente. Ele disse que foi uma igreja cristã, pentecostal, que fez o vídeo e que nos arrependemos. Te peço perdão pela Venezuela, te peço perdão pelos meus pecados. E muitos cristãos, falta de visão, pessoas que nem sabem onde estão e ainda se dizem cristãos. Nem vou chamar esse tipo de gente de cristão. Sim, creyó a lo que Maduro estava haciendo. De que aí Maduro se arrepintió. Profeta, você não é ninguém para julgá-lo, porque ele foi quem se arrependeu. Se Maduro, no outro dia, o cara estava fazendo ritual na montanha de sorte, que se arrependeu. Um grupo de pessoas, irmão, que nem sabe onde está e pensa que pode dar ordens a Deus. Por causa do que vem na internet, acham que podem repreender o profeta, que traz uma mensagem divina só por causa do que aparece em um vídeo. Gente que não sabe, irmão, literalmente, nem pão de barro. E como ao profeta irmão, você não sabe. Porque para muitos é uma algazarra. Uau, Maduro se arrependeu. Uau, o homem está cedendo. Para o profeta, esses são ventos que não derrubam coco. Ventos que não movem nem uma palmeira. Então no que acontece, irmão? Deus? Aí ele me deu outra mensagem e me disse: diga a ele que o seu governo, que não é o seu governo, que a Venezuela, o seu governo. Todo o território foi entregue aos Estados Unidos. Pelas mãos de Donald Trump, muita gente viu esse vídeo. Esse vídeo nós lançamos em 2023. Vocês viram que nem Donald Trump tinha vencido a presidência, ele estava em um processo político por causa de uma modelo, de imposto e de documentos. Iam prender ele, irmão, tinha que responder várias acusações. Falei que o governo e a Venezuela iam juntos, irmão. Escuta o nível do que um profeta verdadeiro, do que é o Senhor quando Deus fala, quando Deus usa a boca de alguém. E todos vocês, venezuelanos, foram testemunhas do que descrevemos. Dijimos, veo barcos, veo aviones que sobrevuelan Venezuela, barcos que entram. O capítulo A História do Segundo, praticar o de no programa de no dia que sobrevoam. E eu disse: saiam da Venezuela, irmão, faltando uns 3 do Trump, ele não vai dar, ninguém vai dar em 2025. Eu disse: saiam de DDDD,
disse: saiam do território de Miraflores, que vejo os mísseis balísticos caindo como chuva. Saiam daqui, senhores, irmão. Quando me mandaram, lembro desse vídeo, era por volta das 2 da madrugada. 3 de janeiro. Minhas redes sociais começam a receber um excesso de mensagens e vejo o que está acontecendo. E só isso, vejo que me dizem Venezuela, me escrevem no WhatsApp, entraram na Venezuela. Está acontecendo o que você profetizou quando me mandaram os vídeos, irmão, que eu vi, aqueles aviões, irmão, aqueles helicópteros lançando mísseis, e o povo na Venezuela está com medo. Irmão, nesses prédios gravando, e eu só via, irmão, como aqueles edifícios tremiam, e eu só dizia: tenha misericórdia. Eu disse para eles saírem de lá, eu disse: mas Deus, irmão, Deus até me deu o nome da operação. Infelizmente, Maduro não ouviu por bem, e Deus o derrubou à força. Eu dei uma profecia para Cuba, e dei outra para Nicarágua, e dei outra para o presidente Gustavo Petro, que vão se cumprir no seu tempo. Porque essa profecia, irmão, da libertação da Venezuela, eu dei em 2023. 2023. Eu dei em 2023, muita gente acreditou, muita gente não acreditou, porque tem gente, irmão, que não acredita. A profecia que dei para a Colômbia vai se cumprir no tempo certo. A de Honduras se cumpriu, irmão, que os Estados Unidos interviriam em Honduras. Agora vai se cumprir a de Nicarágua, Cuba e Colômbia, com o presidente Gustavo Petro. Sabe por quê, irmão? No seu tempo. Deus não demora para cumprir sua promessa. As pessoas precisam entender que Deus é real e não se brinca com ele. Principalmente, esses agentes nocivos da elite são governos que a elite coloca para causar distúrbios e dar as boas-vindas ao anticristo. Muitos ainda não estão prontos para essa conversa. Mas, irmão, falo o que Deus me diz, para que depois ninguém diga que não foi avisado. Porque sei o tempo e o momento em que estamos. São os últimos dias, é hora de orar e se revestir. Irmão, da santidade de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Aquele que te enviou, volte para Deus agora mesmo. Busque a Deus porque se aproximam dias indescritíveis. Cristo está à porta. Cristo vem e vem pelo seu povo. Um povo limpo e sem mácula, um povo sem competição, um povo sem divisão. Deus não vem só por você. Por mim não e por você não, irmão. Aqui você aprende a amar o seu próximo. Ame a Deus como você ama o seu próximo, senão você não vai subir. Guarde-se em santidade. Busque a Deus. De verdade, estamos nos últimos dias. Infelizmente, Maduro não ouviu e por isso aconteceu o que aconteceu com ele. Mas eu disse isso para ele desde 2023, dizendo: larga o poder e Deus vai preservar sua vida e sua liberdade. Ah, não, irmão, ele fez de conta que não era com ele. Ninguém me tira daqui, disse ele. Daqui ninguém te tira, foi Deus quem está de olho em você. Vamos orar por Nicolás Maduro, foi isso que Deus me revelou sobre ele. Que ele queira se machucar na prisão, que oremos por ele, que Deus está tratando com ele, e que há um espírito de morte perseguindo Nicolás Maduro para levá-lo embora lá dentro da prisão. Há um espírito de depressão, e ele já pensou em se machucar lá dentro. O que acontece é que ele não encontrou o meio, mas agora mesmo o que ele mais quer é isso, é se machucar. Vamos orar a Deus por ele, para que Deus tenha misericórdia dele, irmão. Mas Deus me mostrou que está tratando com ele também. Ele é um ser humano, irmão, temos que orar. Eu te digo, ou seja, pessoalmente, fora da minha missão como profeta, eu como ser humano. Eu acho que Nicolás Maduro, irmão, foi uma boa pessoa, antes de ser político e ainda, irmão, na política. Ele se cercou de muita gente má. E talvez, irmão, ele não era aquela imagem que ele apresentava. Existe um ditado que diz que o poder enlouquece, e Nicolás Maduro enlouqueceu pelo dinheiro. Não houve pessoas com princípios cristãos para aconselhá-lo, não houve um profeta para aconselhá-lo. Quando Nicolás Maduro teve a oportunidade de ter um profeta na sua frente, o bendito profeta, o que ele disse veio em boa hora e confirmou que está no caminho certo, incentivando a continuar. Olha, um cara, irmão, que uau, eu disse isso pra ele e dizia na cara dele: se fosse possível, vão te levar amarrado. Falei isso pra ele, irmão. Não gravei, pois entendi que pra Deus eu já aceitei. Você não precisa estar aí, irmão. Os profetas antes iam levar a mensagem aos reis, mas também mandavam por carta, também mandavam recado com mensageiro. Elias disse:
Diga a Acabe que foi com um mensageiro, com um escriba. Antes não havia câmera nem vídeo, mas existiam mensageiros, escribas e cartas, que eram os vídeos e fotos daquela época. E como evidência do ministério de Jesus, não temos foto, não temos vídeo, mas temos escritos, temos cartas, temos livros que eram as câmeras da antiguidade, as cartas, os manuscritos. Esses eram os vídeos de antigamente, as câmeras de antigamente. O que acontece é que a ciência aumentou, como diz o profeta Daniel. Eu disse isso por meio do vídeo para Nicolás Maduro, talvez eu não estivesse na frente dele, mas descrevi para ele nos mínimos detalhes como seria o seu final. Olha, estou avisando a ele agora, irmão, porque Deus já tinha me mostrado isso anos atrás sobre o câncer e o fim dele. Que Deus tenha misericórdia. Se você buscar a Deus e se converter a Cristo, Ele cuidará disso. Nicolás Maduro. Caso contrário, seus dias serão encurtados, ou seja, seu fim será por um câncer, seus dias serão encurtados por um câncer. Deus tenha misericórdia, irmão. Vamos orar a Deus por Nicolás Maduro, afinal ele é um ser humano e precisamos orar por ele. Eu não tenho nenhuma obsessão por pessoa, porque eu amo o meu próximo, mas lembre-se que, além de eu ser um homem comum e normal, igual a você, eu tenho uma missão profética, eu tenho um ministério profético de ofício, eu tenho um chamado de profeta de ofício, e o profeta de ofício prefere dar a vida antes de voltar atrás no que Deus lhe disse. Você sabe, irmão, que tem um canal de 5ª categoria por aí, no YouTube, que faz muito tempo que está fazendo vídeos contra mim, que diziam que a profecia sobre Maduro não se cumpriu, nem vai se cumprir. E teve outro canal de 5ª categoria. São caça-like, irmão, que buscam visualizações nas redes e fizeram um vídeo dizendo: atenção, Nicolás Maduro. Acho que foi em 2024. Tem um profeta dizendo que você trapaceou, que você era um alcoólatra, que Deus revelou para ele que você era um alcoólatra, que Deus revelou que você está fazendo coisas ilegais. Atenção, peça a extradição dele da República Dominicana para a Venezuela, já que você tem relações com o presidente de lá. Atenção, Nicolás Maduro, que puxa saco, meu irmão. Olha, e ainda se dizem cristãos que puxa sacos. Uau, um grupo de puxa-sacos de Buscaviel. Faço um apelo a Nicolás Maduro para que me extradite da Dominicana à Venezuela. Preso? Porque eu disse que Deus me revelou antes de tudo isso explodir, tudo o que está acontecendo, profetizamos tudo nos mínimos detalhes. Apareceram uns puxa-sacos perdidos, caçadores de views barulhentos, que já têm lugar reservado no inferno. Deus tem isso guardado para eles por estarem lucrando com as coisas de Deus, por estarem zombando do Evangelho. Ai daqueles, senhores, que destroem a fé dos fracos, ai daqueles que fazem com que deixem de acreditar nos profetas e nos ministérios que o Senhor instituiu em sua palavra. Ai dos puxa-sacos, eu mesmo não queria estar na pele deles. Quando chegar o tempo de Deus pedir contas, ou o momento de partirem desta terra, que vai chegar, e estiverem diante dele, o que dirão a Deus? Corruptos, puxa-sacos, caçadores de fama, fofoqueiros, o que vão dizer? Só perseguiam os homens de Deus? Não queria estar na pele desse povo. Então, irmão, a evidência de que Deus falou comigo sobre Maduro é que tudo se cumpriu. Eu falei: irmão, desde 2023, em detalhes. O que Deus falou se cumpriu, pois a glória é dele, não minha. Depois saiu mais gente, irmão, buscando beleza, que a Venezuela vai ser livre, assim como não. Depois que Deus falou comigo em detalhes, depois que eu corri meu risco. Aliado do Maduro, irmão, me perseguindo. O Maduro colocou um preço na minha cabeça, na Venezuela. Eu ia lá em 2024, não pude ir, porque o Maduro, irmão, colocou um preço na minha cabeça. E me disseram, varão, uma pessoa que trabalha no governo, me disse que você não pode entrar na Venezuela, porque o Maduro te colocou na lista de pessoas não gratas. Aqui, assim que você chegar lá, vão te algemar e levar para a cadeia. Foi isso, irmão, e Deus me impediu. Eu iria de qualquer jeito, mas ele disse: não é o momento, você não vai, porque já fui para países perigosos. Quem conhece minha trajetória profética e de ministério, pregando desde os 13 anos, sabe que já estive em quase todo o mundo. O que me falta são os 4 países para viajar, o resto do mundo eu já fui para quase todos. Quer dizer, vai viajar pelo continente, irmão, pelo continente latino-americano, quer dizer para viajar pelo.
Os países latinos, irmão, para viajar, não o mundo inteiro, irmão, mas sim os países latinos para viajar, todos os países latinos, faltam uns 4 países. Depois, irmão, posso dizer que viajei por todos os países latinos. A glória de Deus. Então pedimos oração por Nicolás Maduro e não vamos desistir, irmão. Não vamos parar, porque eu sei quem foi que me chamou, sei quem foi que me escolheu e sei quem. E não termina aqui. Isso não termina aqui. Seguiremos falando, irmão, o que Deus me mostrou para muitos presidentes e pessoas. E eu peço oração, que Deus tenha piedade deles, porque o que Deus falou, irmão, vai acabar se cumprindo de um jeito ou de outro. Deus te abençoe, Deus te guarde. Curta, compartilhe, siga-me no Facebook, Dione de la Rosa, e Instagram, Profeta Dione de la Rosa, para oração. Lá eu vou estar clamando por você, pelos seus. Shalom Ubraja. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu e ative